Olá, e aí, tudo bem? Meu nome é Felipe e sim, aquilo é um ventilador pendurado na janela. Estou no Rio de Janeiro e hoje está pegando fogo aqui. Então, sim, é um ventilador. Já deu para ver aí pelo início do vídeo que é um vídeo bem tenso de se fazer, né? Pelo menos para mim, não sei se para você é tranquilo. Será que é seguro fazer isso? Bom, é o que eu vou tentar, né, responder usando o meu Film X8C nesse vídeo. Mas antes, dá uma olhadinha como é que foi aí a saída, né, que é uma das partes mais difíceis. A saída, né, basicamente a saída e o retorno, né, decolagem e o pouso com o drone, né, saindo de um prédio. Eu tentei simular uma situação onde você está num prédio, então não dá para você pousar em outro lugar. Você tem que decolar, né, da sua sala, do seu quarto e pousar novamente. Né? Então foi o que eu fiz. Beleza? Dá uma olhada aí como é que foi a decolagem. Bom, para iniciar o voo é óbvio que eu fiz a calibração do compass, né? Mesmo que ele não estava pedindo no momento, eu fiz assim mesmo. Fiz a calibração, conferi, estando tudo ok. Eu também fiz a formatação do cartão de memória para um cartão de memória novo. Eu já vou falar sobre ele. E na decolagem, né, o Film X8C ele tem uma decolagem turbulenta, principalmente espaço restrito. Se o espaço fosse mais aberto, seria diferente, mas é restrito, uma sala 4x5. Você vê que ele fica derivando bastante, eu fico o tempo todo tentando acertar, e nesse momento ele se joga sozinho. Aí em câmera lenta dá para ver melhor, ele se joga em direção à janela. Eu tive que puxar o stick rápido, né? Tive que ter uma reação rápida ali para poder trazer ele de volta. Então ele fica muito instável. Ali eu tentando mirar ali em direção à janela, né? E olha que é uma janela grande, é uma janela ampla, ali devia ter algo em torno de abertura ali, algo em torno de 1,20 m. Aí eu tive que apontar e jogar. Só que aí, ó, quando joga, você vê em câmera lenta, quando ele passa sobre o beiral, ele também ele dá ele fica super instável. Porque metade dele está do lado de fora, recebendo vento da rua e tal, e metade está do lado de dentro. E tem o beiral no meio. Ali ele não consegue compensar, ele não é rápido o suficiente para compensar e ele varia bastante. Na parte de fora, a coisa já fica um pouco mais simples, né? Porque você tem margem para erro. Mas mesmo assim é complicado, porque você vê que ele fica bem estável, né? Ele até pegar os satélites, ele no modo VPU, ele fica bem estável. Então o que eu fiz foi subir ele um pouco acima dos fios e fui para o meio da rua ali. Mas você vê que, ó, eu tenho que estar o tempo todo compensando, ele está o tempo todo derivando. Né? Você vê que ele está com 5, 6 satélites. Aí quando ele está entrando em modo GPS, olha só o que ele faz. Ele faz o efeito TBS, quer ver? Ele vai fazer o Turns Ball Effect, que é aquela giradinha no seu próprio eixo. No seu próprio eixo não, ele faz um círculo, né? Mas bem curto, bem pequeno, olha só. Ele faz logo quando ele entra no modo GPS. Ele não fica fazendo isso, mas quando ele está no modo VPU e entra no modo GPS, ele faz isso umas 2 vezes, depois ele para, ele estabiliza. Isso é característica do Film X8. Detalhe, saindo do modo VPU para o modo GPS. Aí, o que eu fiz? Como ele estava dizendo que, olha só, eu atualizei meu home point, apertando ali no mapa e ali naquele aviãozinho. Por quê? Ele estava dizendo, o drone estava entendendo que eu estava do outro lado da rua, eu com o controle, quando na verdade eu estava no outro lado. Então, para ele não voltar para o lugar errado, eu mesmo selecionei um home point para ele. Em voo, é possível fazer isso, entrando no mapinha e apertando naquele aviãozinho. Aí vocês já estão vendo a imagem em 4K 30 fps com um drone estabilizado. O que significa isso? É o drone com os satélites suficientes para voar. Você vê que ele está pegando 14, né? Aí o desenhozinho ali do GPS fica branco. Né? Isso significa que ele está com os sinais suficientes, ele está bem ajustado, né? Tá com todos os satélites que ele precisa. Então aí a coisa muda de figura. Aí o Film X8C se torna outro drone, né? Se torna muito mais estável, muito mais tranquilo. Aí sim faz todo sentido você querer fazer uma calibração de controle para você ter sticks menos sensíveis, né? Mais lentos, fazer
um voo mais lento, ou seja, para não ter rastro de câmera, né? Porque ele não girar tão rápido. Você vê que está em 4K 30 FPS, mas isso só é possível porque chegou o meu cartão de memória novo, que é esse SanDisk Extreme Pro. Inclusive eu vou deixar o link dele na descrição, que ele tem essas questões aí, importantes. Ele é uma U3 V30, né? Então ele tem que ser U3 V30. E somente o SanDisk Extreme Pro tem essa característica. Eu estava usando um SanDisk Extreme e não era o suficiente para 4K. Ele ficava travando, gerando engasgo na imagem. Diferente desse aí, que a imagem ficou bem fluida. Agora, assim, como não é um voo exploratório, eu já estou retornando, né, para fazer. Claro que eu fiz corte, estou eu aí pilotando, meu irmão filmando. Eu já estou retornando para fazer a outra parte, que é mais complicada. E você já vê aí, ó, que ele começa a ficar com o satélite amarelo e vai diminuindo. Ele está saindo do modo GPS e entrando para o modo VPU. Olha só como é que ele olha só, eu baixei ele um pouquinho, ele caiu praticamente, ele desceu muito. Porque esse drone, ele, como eu já disse, ele não lida bem com a transição de modos, saindo do VPU para o GPS e do GPS para o VPU. Ele fica extremamente instável nesse momento de transição. E é o que está ocorrendo aí. Olha só, eu tive que entrar rápido e olha como ele quase bateu. Ele chegou pertíssimo ali da janela. Depois que eu entrei, ele avançou sozinho. Olha aí em câmera lenta com a câmera do drone, vai dar para ver isso melhor. Olha como eu passo perto da janela, olha só isso. E ele ainda volta, olha só o que ele faz. Ele mesmo se joga para frente. E eu tenho que ser rápido e puxar o stick para ele voltar, porque senão ali eu ia perder o drone na aterrissagem. E aí, entendeu a complexidade de um voo desse com um drone desse tipo? Né? Tem um voo que eu já fiz com o Mavic Mini saindo também pela janela, uma janela muito mais apertada, muito menor, né? Só que tudo bem, até aí o Mavic Mini é menor, óbvio que ele pode passar por um espaço menor, até aí não dá vantagem nenhuma para ele. Porém, né, o Mavic Mini ele é muito mais estável. Eu vou fazer uma edição aí onde eu vou pegar os dois vídeos e vou fazer um comparativo dos dois saindo pela janela. Acompanhe o canal aí que vai sair em breve. Mas o que você percebe do filme X8C? Que ele é extremamente instável. Ele não lida bem com a alternância de modos. Ou seja, ele está no modo VPU, quando ele vai para o modo GPS, nesse momento de transição, ele fica extremamente instável, né? O extremamente que eu digo é para passar em locais apertados, é para fazer voos restritos. Óbvio que se você tiver a 20 metros de altura num campo aberto, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, assim, para a galera que fala aí que tem que calibrar melhor esses controles e não sei o que. Gente, olha só. Vocês têm que entender como a coisa funciona. Vocês não podem somente falar por falar. Tem que entender como a coisa funciona. A regulagem do stick do controle, ela é eficaz sim para fazer modos mais cinemáticos, voos mais cinematográficos, né? Ou seja, com transições lentas e tal. Porque quando o drone está com os seus GPS totalmente captados, ou seja, tudo que ele precisa, ele funciona bem, então ele responde bem. A pouca variação que ele gera, que é normal, o gimbal filtra. Ele é capaz de filtrar. Mas quando o drone, quando eu falo que o drone é instável, ele é um drone nervoso, é porque ele, quando você decola sem totalmente o GPS detectado, quando você decola ele em locais um pouco mais difíceis, ele não responde bem. Você pegar lá e ajustar, reduzir a sensibilidade dos controles, vai fazer simplesmente que o drone faça movimentos mais lentos, mas isso não quer dizer que ele é um drone na mão. Tem uma diferença grande entre tornar ele um pouco mais lento para a câmera ficar mais suave, isso é uma coisa, isso dá para fazer no filme X8C, e outra coisa é ter um drone que você tenha controle dele com facilidade. Eu vou deixar um pedacinho de um vídeo aí do Mavic Mini agora. Como você pode ver, eu decolo com o Mavic Mini de 1/4, né? E ele fica, eu consigo jogar ele para um lado, para o outro, e quando eu paro de mexer nos sticks, ele para. Ele fica estável. A ponto de que eu consigo chegar com o controle na mão assim e botar em cima dele. E ele fica parado.
Se eu fizer isso com o meu filme X8TC, ele pode dar um momento ali onde ele vai derivar e eu com o controle assim ele pode subir e bater no meu controle. Eu jamais faria isso com o filme X8TC, mas com o Mavic Mini dá. Então quando eu falo que o drone ele é mais dócil, o Mavic Mini, é porque ele tem controles mais firmes, ele responde melhor. Você manda aí, ele vai, até você parar de mandar ele ir, aí ele para. O filme X8TC não, você manda aí, ele vai, mas dependendo do local e da situação, quando você para, ele não para, ele fica derivando. Eu vou me aprofundar nesse assunto posteriormente, mas eu queria compartilhar esse vídeo com vocês. Lembrando que tem um link do WhatsApp do canal, aí do grupo do canal, na descrição. Se você quiser entrar lá e bater um papo, tirar dúvidas, esclarecer melhor isso que eu estou falando, tá? Porque aqui eu tento ser sucinto. E tem links aí também do drone, tá? Do filme X8TC, nos melhores lugares para comprar, com cupom de desconto quando eu conseguir, cupons bons, né? Cupons válidos, não cupons fictícios. Não adianta com um cupom que sai pela metade do dobro. Então, assim, tem que ser um cupom que realmente dê desconto. Então eu testo o cupom, ele realmente funcionando, eu vou lá e deixo disponível para vocês. Se não tiver cupom assim, eu não vou nem deixar. Tá? Vou deixar simplesmente o link do melhor preço. Tá bom? Então tá tudo aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só deixar aí na descrição. Não esquece de compartilhar o vídeo, de se inscrever e deixar o seu like aí, beleza? Porque dá muito trabalho e, mais uma vez, como eu disse, arrisca o meu equipamento. Beleza? Valeu, fui! Ele é lá do estado? Ele é tudo de estado. Mas isso tá parado, não? Eu tô mexendo ele. Não, mas ele tá dando o que? Tá se mexendo? Esse aí não é igual o outro não, ele também mexe estado. Tô tremendo aqui. Bom, ele faz um ventão, mano. Melhor que um ventilador. Ele mexe muito, cara. Perigosão, ele mexe muito. Esse aí é quanto? Esse aí é quanto? Pô, ele treme igual um corno. E treme igual um corno.